A verdade é que, infelizmente, esse jogo começou dando razão pra eu e muitos pessimistas aí também que não estavam botando muita fé no Brasil. Porque, cara, Marrocos começa já criando chance pela esquerda, né? Aí vem a finalização, o Gabriel Magalhães bloqueia isso aqui com a cara dele, se joga no meio da bola ali e consegue parar. Depois vem o Hakimi pela direita, ele cruza, ele chuta, não sei, mas a bola passa muito perto do gol. Depois tem mais uma chance pelo meio. No final das contas, o Brasil começou só assistindo a seleção do Marrocos, que tava jogando como se eles fossem o Brasil. A gente parado atrás, vendo os caras criar chance por um lado, pelo outro, pelo meio, sem fazer absolutamente nada. Eu notei em outros jogos dessa Copa, né, até comentei com vocês, como que a torcida nos Estados Unidos tá muito maluca de gritar olé, às vezes com segundos que o jogo começou não aconteceu nada, a torcida tá gritando olé já, né. Mas aqui os marroquinos estavam gritando olé com 12 minutos, né? É óbvio que é um olé que não tem sentido, mas ao mesmo tempo, meio que naquele momento doeu, sabe? Porque tu viu o Marrocos dominando e o Brasil só assistindo os caras gritando olé. Cara, foi feio, vocês vão me desculpar, cara. Mas o Brasil tava bastante mal, né? Até porque, olha só, se tu olhar a escalação assim que vem o Ancelotti e bota na nossa frente, né? As emissoras de TV colocam assim: o Brasil vai jogar num 4-2-3-1, né? Um 4-3-3, chama como tu quiser. Mas não, no final das contas, o Brasil começou jogando exatamente igual fez contra o Egito. É como se fosse um quadrado no meio campo, o Vini na ponta esquerda e não tem ninguém na direita. Tranquilo? Isso aí é o que o Ancelotti acredita, ele quer fazer funcionar de todas as maneiras possíveis, eu não sei porquê, não tava funcionando, depois ele mudou, inclusive, mas não tava funcionando até que o Vini Júnior consegue fazer uma jogada na linha de fundo e cruzar pro Igor Thiago. O Igor Thiago, cara, é um cara que meteu muito gol lá na Premier League, e eu defendi a convocação dele, eu também levaria o cara pra Copa do Mundo. Só que quando tem um jogo contra o Egito, e ele tem aquelas duas chances que ele perde, eu falei, pô, cara, eu acho que ele perdeu a chance dele ser titular da Copa do Mundo hoje, né, eu acho que o Endrick tem que ganhar uma chance agora. E o Ancelotti botou o Igor Thiago perdeu mais 2 gols, né? E o Endrick nem entrou em campo. Cara, eu não sei por que não pode dar uma chance pro guri. O guri tem talento, tem estrela. O que ele fez no treinamento, cara, pra ser ignorado dessa maneira? Eu não consigo entender, mas o fato é que o nosso querido Igor Thiago, pô, gosto muito dele, cara, esperava muito que ele tivesse feito esse gol aqui. Ele recebe um cruzamento perfeito, cara, açucaradíssimo. É do Vini, né? Não tô me enganando, não, é do Vini. Açucaradíssimo, cara, de frente ele tá assim, ó. O que um centroavante pede na vida dele é receber uma bola dessa por jogo. O cara tá sozinho, livre de frente, cara, é só cabecear qualquer lugar no gol aqui, se não for em cima do goleiro, entra. Mas ele fura, cara. Ele fura e é muito complicado porque ele vem de um jogo onde ele teve 2 chances pra convencer todo mundo que ele é o camisa 9 da seleção. Ele perdeu e essa aqui é, cara, é assim, imperdoável porque ele nem tocou na bola direito, cara. Uma coisa é ele chegar, pô, dar uma cabeçada forte, de frente. Só que, pô, por algum azar a bola foi pra fora, foi no travessão, foi no goleiro. É menos pior. Agora o cara nem acertar a bola, cara, fica um sentimento muito amargo na boca, cara. Fica uma coisa muito esquisita. E é muito esquisito porque nesse momento eu fiquei pensando assim, ó. E não é bom pensar dessa maneira, tá? Porque os caras já estão na Copa, a convocação já foi feita, não tem como mudar. Esse aqui é o nosso time, beleza? Mas eu fiquei pensando, pô, o João Pedro faria esse gol? Faria. O Richarlison faria esse gol? Faria. O Carlos Vinícius da Pose faria esse gol? Faria. Né? E o Igor Thiago não fez. Então, cara, fica um gosto esquisito, né? Mas assim, pelo menos esse lance levantou o Brasil. O Brasil, a partir daqui, começou a jogar um pouco mais de futebol, né? E conseguiu parar de sofrer nas mãos de Marrocos. E justamente quando o Brasil tinha mais posse de bola, estava no seu melhor momento da partida, acontece o fatídico gol do Saibari, né? Que foi um gol espetacular do Marrocos. Tu pode ver que o Brasil está com a bola aqui, dominada aqui pelo Ibanez. E só para dar os créditos, essas imagens que vocês estão vendo aqui por cima do campo, não fui eu que fiz, tá? Eu peguei da BBC. Cara, o Ibanez toca pro Paquetá, e o Paquetá, eu defendi muito a titularidade dele depois daquele segundo tempo perfeito que ele fez contra o Panamá. Mas a verdade é que contra o Egito ele não brilhou, e hoje, cara, no primeiro tempo ele tava perdendo muita bola, ele tava nervoso, eu achei. Não achei que o Paquetá tava contribuindo, aqui ele perde a bola, e o que o Marrocos dá aula de contra-ataque é sacanagem. Vocês podem ver que o Brahim Dias tem um posicionamento perfeito, ele é a alma criativa desse time, e o cara consegue receber uma bola no meio campo, livre, com pelo menos quase 10 metros de distância para cada jogador do Brasil, o que é uma falha. Tu pode falar, bom, mas o Brasil tava com a bola, perdeu, pegou todo mundo desprevenido. É verdade, mas ao mesmo tempo tem que ter alguém um pouquinho mais ligado no cidadão ali, né, que é o principal criador da equipe adversária. O Brahim pega e, cara, ele domina e já vê o Saibari passando, né? O que o Saibari faz de corrida aqui é perfeito e o passe do Brahim Dias é um negócio, assim, realmente para poucos, né? A velocidade é perfeita, a força, a direção, tudo maravilhoso. Tu pode ver nesse lance, cara, que o Gabriel Magalhães, né, qual que era a preocupação dele, creio eu? Ele ficou aqui olhando para aquele lado lá. Quem estava naquele lado? Por essa screenshot, ninguém.
só que tava vindo aqui o Hakimi, né? Acho que esse aqui é o Hakimi. O Hakimi pra chegar aqui na correria, 2 toques. Então creio eu que o Gabriel Magalhães estava pensando não no Saibari, mas sim na cobertura que ele faria por lá. Por isso que ele é pego meio que no contrapé. Quando a bola chega no Saibari, o Gabriel Magalhães tá meio que de costas. Ele tem que se virar ainda pro jogador de Marrocos, porque ele tava preocupado lá com o outro lado, pra dar cobertura por lá, né? Por isso o Saibari chega na frente. E aqui também tem uma questão do Alisson, que é um jogador que eu acho que ele é pego como bode expiatório por muitos do Brasil, né? Que acham que, cara, o Alisson, tudo que ele faz é errado, né? Mas assim, depois de defender o cara por 8 anos na internet aí, nesse lance eu fiquei decepcionado. Porque ele tá muito perdido no meio do pagode, né? O que aconteceu aqui foi que quando a jogada sai, ela tá muito rápida. Então aqui o Alisson não aparece no frame, mas ele, como todo goleiro, quando seu time tá lá na frente, o cara tá mais ou menos na linha da área ali, entendeu? E como o contra-ataque do Marrocos foi assim, ele não teve nem tempo de voltar pro gol e também não teve o timing perfeito pra sair e travar o Saibari. Então ele ficou muito no meio do caminho e acabou ficando um pouco feio porque ele tomou uma cavada sensacional do Saibari, né, uma finalização perfeita, mas o fato é que o Alisson, ele foi pego no meio do caminho, né? Ele não tava nem no gol e nem com tempo de reação o suficiente pra sair em cima do cara e parar a finalização. Então realmente foi um negócio meio esquisito assim que a gente fica pensando se daria pra fazer melhor, né? Imagino que sim. Saibari, inclusive, que é ótimo jogador, né? Aparentemente tá indo lá pro Bayern de Munique. Ele pode jogar pelas pontas, pelo meio, mais como centroavante. É doideiro, o cara é bem polivalente e realmente é bom de bola. Quando o Brasil toma o gol, o que o Ancelotti faz? Cara, ele desmonta aquele quadrado esquisito dele lá, torto, e bota o Rafinha aqui na ponta direita, ó. Tu pode ver que o Rafinha tava daquele jeito meio que do meio pra esquerda antes, e o Rafinha agora vem jogar aqui pra esquerda, pra direita, né? E nesse momento, cara, o Brasil tava tremendo. Assim, era um castelo de cartas que se tu assoprasse caía. Os caras estavam apavorados. Na transmissão que eu tava ouvindo em inglês, eles estavam perguntando, pô, parece que o Brasil tá apático. Eu não achei que parecia apático não, cara. Eu achei que parecia que os caras estavam nervosos. E teve uns 2, 3 lances em que foi sair jogando tranquilamente e erraram passos, assim, bizarros. Tem uma bola que o Paquetá, ele pega assim, ele vai sair jogando na frente da área. Ele dá direto no pé do jogador do Marrocos, mostrando que os caras estavam se tremendo na base. Esse aqui era um momento, cara, que na minha opinião, se sai o segundo gol do Marrocos, e quase saiu, porque o Hakimi tem essa chance na frente da área em que ele finaliza, a bola não passa tão longe assim, né? Se sai o segundo gol do Marrocos, aqui é papo do Brasil desmoronar, rapaz. Eu achei que os caras estavam se tremendo, a seleção tava mal, o Marrocos cresceu, e fiquei com medo do que poderia acontecer, tá? E a verdade, pra mim, é que o Brasil foi salvo desse momento mais frágil na partida pelo Vinícius Júnior. O Vini tava com uma vibe, né, nesse lance aqui, de tipo assim, vou decidir sozinho. Se o time coletivamente tá disfuncional, eu sou o cara dessa seleção e eu vou decidir. E eu acho que esse é o tipo de mentalidade certa. O Vini Júnior, é bem verdade que ele perdeu a bola trocentas vezes na partida, mas ele não é um cara que perde a bola à toa. Ele é um cara muito incisivo, ele é driblador, ele depende de às vezes perder a bola 10, 12 vezes pra conseguir fazer um lance de gênio como ele fez aqui, né? Então o Vini tem lances que são de alto risco e alta recompensa quando dá certo. Aqui a gente pode ver que é um lançamento do Marrocos diretamente lá para a lateral esquerda do Brasil, que o Douglas Santos ganha de cabeça, né? E a bola eventualmente chega no Vini. O Vini carrega 2 na marcação sempre, cara, sempre. Porque tu não pode deixar ninguém no 1 contra 1 contra o Vini. Tu sempre tem que botar alguém pra fazer a marcação dobrada. Nisso o Vini foi muito inteligente de puxar pra dentro e colocar no Bruno Guimarães. Quando a marcação vai no Bruno, o Vini passa com liberdade ali. E aí ele recebe e dessa vez a marcação estava individual, porque no final das contas o Boadi aqui, ó, foi carregado mais pra dentro da área. Inclusive a marcação de Marrocos desconectou completamente, porque o próprio Bruno Guimarães, vocês podem ver que tá livre aqui pra receber a bola, né, se fosse o caso, se o Vini quisesse tocar pra ele. Mas cara, chegou nessa situação aqui, pra tu parar o Vini, é praticamente impossível, né? Ele puxou pra dentro e sapateou e já era. Não tem como. Ele foi brilhante aqui, né? Uma energia muito de protagonista, uma energia muito de líder técnico, uma energia muito de decisivo. E eu tava pensando comigo, com os meus botões aqui, e acho que sim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas se a gente pegar essa sequência aqui, do Vini contra a Croácia, em que ele foi muito bem, contra o Panamá, ele foi muito bem, contra o Egito, ele perdeu um gol que eu acho que ele tinha que ter feito, mas ele jogou bem também. E hoje contra o Marrocos, com esse momento decisivo, é bem possível que seja a melhor sequência de 4 jogos do Vini Júnior com a camisa da seleção brasileira. Eu vejo um viés de alta pra ele com a camisa da seleção. Eu acho que talvez ele esteja na melhor fase com essa camisa amarela aí, que a gente tanto cobrou ele, né? E pode ser que ele não tenha feito um jogo brilhante nos 90 minutos, mas cara, no momento de maior fragilidade do Brasil, ele pegou, botou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo pra gente, salvou o Brasil. No momento que eu achei que o Marrocos ia fazer o segundo ali e o time ia desmoronar ainda mais. Paquetá, fiquei muito decepcionado com a atuação dele, né? No primeiro tempo achei que ele foi muito mal, perdeu muita bola, errou muito passe. Agora, aquele Paquetá maravilhoso, que fez uma partida de nota 10 pra mim no segundo tempo contra o Panamá, apareceu pelo menos em um momento aqui nessa partida, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo quando ele dá um balão num jogador, dá um chapéuzinho no jogador marroquino.
e depois vai pro ataque receber esse cruzamento em que ele manda um voleio maravilhoso no cantinho aqui que o Bono foi pegar. Foi o primeiro lance do Paquetá que lembrou aquela atuação contra o Panamá. Um Paquetá confiante, um Paquetá ousado, corajoso, que não vinha aparecendo, não sei se porque ele não estava bem, não sei se porque um pouco de instrução do Ancelotti de jogar mais seguro, né, que a gente sabe que essa seleção é um pouco mais pragmática, mas o fato é que acabou o primeiro tempo assim. Eu acho que poderia ter sido um desastre esse primeiro tempo. No final das contas, o Vini salvou a seleção brasileira, mas foi um primeiro tempo em que Marrocos foi melhor. Isso aí pra mim não tem a menor dúvida. Quando acaba o primeiro tempo, o Vini Júnior tava reclamando muito, porque logo antes do juiz apitar, o Hakimi dá uma entrada nele, cara, com a sola da chuteira, na altura, eu ia falar da canela, mas é mais o tornozelo, né, bem pouquinho acima do pé ali, né, o Hakimi chega com a sola. Eu acho que era um lance de falta e amarelo, assim, perfeito, né, de manual mesmo. E logo que começa o segundo tempo, acontece a mesma coisa, só que o Bruno Guimarães que faz essa entrada no Hakimi, igualzinha. E o juiz também não dá amarelo, né. O primeiro tempo, cara, eu tiraria o Paquetá, tiraria o Rafinha, que tava muito nulo na partida, e tiraria o Igor Thiago também, e tiraria o Casemiro. Faria uma substituição quadrupla, né, e no final das contas, quem entrou foi o Fabinho, que entrou muito bem, inclusive, e entrou o Danilo no lugar do Ibanhas, porque o Ibanhas estava amarelado, né, então acho que esse foi o único motivo, cara, mas no final das contas a gente tem um segundo tempo em que as coisas ficam muito mais mornas. No segundo tempo, o jogo foi fraquíssimo, vamos ser sinceros, né, nem Brasil nem Marrocos conseguiram jogar muita bola. Acho que ambos estavam mais preocupados em não perder do que em ganhar. Ficou esquisito, ficou ruim, ficou sonolento durante grande parte do jogo. Mas o Brasil teve alguns momentos, cara. Por exemplo, né, quando sai uma bola, adorei que... Eu acho que é o Douglas Santos cobrando esse lateral. Não tenho certeza, mas acho que é ele. Cara, o bicho tava ligadaço no jogo, porque a bola sai, ele já pega a bola e manda diretamente lá pro Igor Thiago. Ele consegue dar uma assistência de lateral perfeita. O Igor se posiciona muito bem aqui no espaço entre a zaga também, mas chega na hora da finalização e ele manda de canhota em cima do goleiro. Essa aqui foi a segunda chance dele na partida, que, cara, não era tão clara quanto aquela de cabeça, que aquela ali é uma chance que todo centroavante tem que guardar, não tem desculpa, né? Essa aqui não é do mesmo nível, mas ainda assim é uma que tu espera que pelo menos o cara mande cruzado, manda no canto ali e force o goleiro a fazer um milagre se o goleiro for pegar. Mas ele mandou em cima do goleiro. Então, cara, eu acho que o Igor Thiago, ele teve 2 jogos em que ele perdeu 4 chances, assim, que um centroavante tem que fazer, ainda mais numa Copa do Mundo. A gente tá falando de um jogo contra Marrocos na fase de grupos, que dá pra perdoar. Agora tu imagina se isso aqui vai ser uma semifinal contra uma Alemanha, contra uma França, tu sabe que isso aqui vai fazer falta. Eu acho, cara, que tal no momento de botar o Endrick. Eu não sei porque o Ancelotti não colocou, em nenhum momento, não pensou, tentou armar aquele 4-2-4 esquisito dele lá com o Matheus Cunha, cara, com o Rafinha na frente. Não sei, cara, não sei, não gosto disso aí. Não tem me descido, não acho que tá funcionando, não sei por que ele insiste tanto. E eu só queria ver um pouquinho do Endrick em ação. Queria ver a molecada entrando, né, botando fogo no jogo. O Endrick tem uma vontade absurda, meteu gol no último amistoso, tá com moral. Mas ele não entrou, rapaziada. Entrou aí o Fabinho e o Danilo. Aí depois entrou o Luiz Henrique e o nosso querido Matheus Cunha. Aí o Ancelotti meteu aquele 4-2-4, né? O Matheus Cunha, Vini, Rafinha e Luiz Henrique. Caraca, por quê, cara? Se fosse uma coisa assim que, pô, o Ancelotti testou e teve alguns jogos que o Brasil jogou igual o Brasil de 70, que foi fantástico, esse 4-2-4 aqui foi perfeito. Aí, de repente, valeria a pena insistir, mas não é o caso. Não tem dado certo, cara. Por que ele quer tanto? Eu não sei. Não funcionou muito, o Brasil não conseguiu criar muito. De todos esses caras que entraram, acho que o que eu mais gostei foi o Fabinho, que é incrível, o nosso Hannibal brasileiro. O bicho tava todo sangrando. Teve uma hora que ele tava sorrindo, todo sangrando, parecia o... sei lá, maluco, igual o Coringa, assim, sacou? O nosso Hannibal brasileiro aqui, cara, ele trouxe uma segurança no segundo tempo pro meio campo que o Casemiro não trouxe no primeiro. É esquisitíssimo pensar isso, né? O Fabinho lá na Arábia Saudita, eu nem teria levado ele pra Copa, e o Casemiro fazendo uma segunda parte de temporada brilhante pelo Manchester United, e tu fica pensando que, pô, como é que pode, né? O Fabinho não é o primeiro jogo que ele entra e parece que ele consegue cumprir a função melhor que o Casemiro. O Rafinha, pra mim, uma grande decepção na partida. Uma coisa que tu não pode reclamar do Rafinha é que o cara corre, ele se doa. O que ele pressionou o goleiro Bono, os zagueiros do Marrocos o tempo todo, ele não se cansa, ele tem essa energia. Agora, tecnicamente, eu tô esperando aquele Rafinha do Barcelona aparecer, porque o Rafinha teve pelo menos umas 2, 3 chances onde ele tinha um passe claro na frente pra deixar alguém com chance de fazer gol, finalizar, e ele acabou cometendo erros primários, assim, erro técnico mesmo na hora do passe, que eu achei que foi muito pouco dele, assim, sabe, cara? O Ancelotti vive tentando motivar os jogadores da seleção brasileira, dizendo que é o seguinte, não, a gente tem 2 dos 5 melhores jogadores do mundo, o Vini e o Rafinha. O Vini hoje jogou, pelo menos por um momento ali naquele lance decisivo, como um dos melhores do mundo. O Rafinha, eu tô esperando pra ver ainda. Eu confio muito nele, eu gosto muito dele como jogador. E eu acho que é loucura achar que aquele Rafinha do Barcelona não pode entregar a mesma coisa na seleção. Eu acho que pode. Cabe ao técnico e ao próprio Rafinha encontrar as condições pra repetir o desempenho dele no Barça, né? Só que no momento não tá acontecendo.
E aí eu acho que tem um momento em que tudo tem um limite. Eu não tiraria o Rafinha da titularidade, mas eu acho que o cara jogar o jogo inteiro sem conseguir fazer a diferença foi demais. Eu teria tirado ele já por aqui assim, né? Botaria, por exemplo, o Ryan, que eu acho que tava merecendo uma chance de entrar e botar um pouco de fogo nesse jogo e não entrou. Tem essa bola aqui que o Luiz Henrique coloca na passagem do Bruno Guimarães. O Bruno cruza. Aqui o Rafinha chega um pouquinho atrasado. Não foi muito culpa dele, na verdade foi mais culpa do cruzamento que não foi tão bom. Mas uma chance que a seleção criou, né? E depois tem um contra-ataque fulminante do Brasil em que a bola vai direto no Vini. O Vini toca pra trás pro Rafinha e na hora que ele chega, pô, assim, na canhota dele, a boa, né? Ele finaliza muito mal, ele pega meio mascado na bola, não pega bem cheio e manda bem no meio do gol ainda. Então, realmente, a atuação do Rafinha talvez seja a maior decepção pra mim, assim, porque a expectativa, a confiança que eu tenho nesse jogador é muito grande e ele não tá conseguindo entregar. Essa é a mais pura realidade. Quando o Danilo Santos entra, já não tem muito mais jogo, né? O jogo tava bem truncado, tava bem ruinzinho. Teve essa chance aqui em que o Issa Diop recuou de forma horrorosa, né? Igual o Marquinhos, aquele amistoso, né? Botou pra trás, o Rafinha quase chega, mas o Bono chega antes ali, né? O juiz dá 10 minutos de acréscimo, porque, cara, entre enrolação do goleiro Bono, jogador machucado, pausa pra hidratação, não sei o que, esse jogo no segundo tempo foi horrível, muito parado, ruim mesmo de assistir. Ainda teve mais essa chance pro Brasil, em que o Luiz Henrique coloca pro Danilo Santos aqui, e ele finaliza daqui, né? Talvez se ele... É que caiu na canhota dele, né? E ele vai sempre priorizar a canhota. Porque se ele de repente puxa pra direita e manda na área, tem o Marquinhos chegando centroavante aqui. Mas ele acaba finalizando em cima das mãos do Bono. E no final o Alisson ainda foi testado com a finalização do El Ayouni, né? Ainawi. Que ele finaliza o Alisson. Nesse screenshot parece que ele segurou certinho, mas ele dá uma batida de roupa, né? Só que ele se recupera muito bem e fecha a finalização pra cima do camisa 21. Cujo nome... Vocês vão me desculpar. O nome do cara é Eshigoyabe. Pô, eu não sei explicar, não sei falar isso, cara. Acabou 1 a 1, mas o perigo maior vem no próximo jogo. Eu vou explicar por que o jogo contra o Haiti, na minha opinião, é perigosíssimo, tá? Essa partida aqui, o Brasil não jogou melhor futebol. Eu acho que Marrocos foi superior, embora o Brasil tenha tido seus momentos. Poderia ter ganhado essa partida. Se de repente o Igor Thiago tivesse mais afiado, o Brasil poderia ter feito 2 a 1, poderia ter ganhado esse jogo, tá? Não acho que foi uma atuação horrível. E também acho que tem que ser uma coisa bem explicada aqui. Eu cobrei muito a seleção contra o Panamá. O Brasil ganhou de 6 a 2. Eu fiz um vídeo dizendo porque eu tava preocupado com a seleção. E eu cobrei muito a seleção contra o Egito. Naqueles 2 jogos, tiveram comentários falando: pô, o Panamá não é qualquer coisa, o Panamá é uma boa seleção. Ah, mas o Egito empatou com a Espanha, não é uma baba não, é uma boa seleção, não sei o quê. Eu discordo, acho que o patamar do Brasil é muito mais alto pra ficar se contentando com atuações ruins contra Egito e Panamá. Contra Marrocos, eu já mudo um pouco de narrativa. Marrocos, historicamente, não tá no nível do Brasil. Mas, recentemente, no ciclo dos últimos 4 anos, com certeza é uma das melhores seleções do mundo. Ninguém vai ganhar do Marrocos de forma fácil. Inclusive, vocês podem ver que os caras estão com uma invencibilidade absurda. É claro que eles perderam aquela final pra Senegal, né? Em que no tapetão aí virou 1 a 0, uma derrota de 1 a 0 pra uma vitória por 3 a 0. Mas fora esse jogo aí, pô, os caras estão invictos, cara. A última derrota deles é lá do meio de 2025, né? Já faz praticamente 1 ano aí, certamente deu o quê? Uns 20 jogos, cara? É muito jogo. A seleção de Marrocos é boa, tá? Por isso, eu vou escolher aqui passar um leve micro paninho pra seleção brasileira, tá? Não acho que o Brasil jogou bem, não acho que com esse futebol o Brasil vai longe na Copa do Mundo, principalmente quando enfrentar adversários mais fortes, obviamente, mas é bom deixar claro, o Marrocos é uma seleção difícil pra caramba de ganhar. Eles são uma seleção muito boa, tá? Agora, por que eu acho que o próximo jogo é o mais perigoso, talvez, dessa Copa do Mundo? Porque o Haiti vai ganhar do Brasil? Claro que não. O que vai acontecer aqui nesse jogo é o seguinte, na minha modesta opinião, eu tô tentando prever aqui, posso errar completamente, como já errei trocentas vezes na minha vida, né? O Ancelotti vai forçar aquele 4-2-4 dele de novo, né? Vai botar o Matheus Cunha com o Vini e o Rafinha na frente, não sei o que ele vai fazer na centroavança, na ponta direita, mas ele vai meter esse 4-2-4. E o Haiti, como é uma seleção muito fraca, o Brasil vai amassar. O Brasil vai meter 4, 5, 6 a 0 nessa seleção do Haiti. E isso vai ser suficiente para muitos se convencerem de que o Brasil tá bem, de que o Brasil se encontrou. Mas tem que lembrar, rapaziada, o Haiti é uma seleção fraquíssima. Na minha modesta opinião, não importa o que aconteça contra o Haiti positivamente, a gente não pode achar que isso aqui vai ser um resultado que vá significar alguma coisa na hora que o Brasil pegar uma França, uma Espanha, uma Inglaterra. Portanto, já dando esse aviso, 6 dias antes do jogo, né, que, cara, o Brasil vai golear o Haiti e a gente não pode deixar se carregar por isso. Tranquilo? Pro Ancelotti é uma oportunidade de ouro de usar essa partida como Haiti para de repente tentar encontrar a equipe, botar confiança nos caras e chegar melhorzinho para a seleção da Escócia, que a Escócia é uma seleção interessante, me parece,
mas não é o Marrocos. Acho que da Escócia o Brasil deve ganhar e vai acabar o grupo com 7 pontos. Vai ser decidido o primeiro e o segundo lugar, creio eu, numa questão ali de saldo de gols. Vamos ver como é que vai ser, né? Se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever e acompanhar todos os pós-jogo de partidas da seleção brasileira e também de outras seleções importantes e mesmo das não importantes. Vocês podem ver aqui, né? Tem pós-jogo de Canadá e Bósnia, Estados Unidos e Paraguai e por aí vai. Vem acompanhar a Copa comigo, beleza?